StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje nós estamos aqui com um tema que você vai amar, você pode ter certeza, para agregar valor, que é um tema que está sendo bem atual hoje. E quem que vai falar sobre esse tema é uma pessoa também que é especial. Ela já tem um método criado, ela tem 6.000 alunos que acompanham ela. Quem está comigo aqui? A Priscila Perini, Perini. italiana. Priscila, muito bom estar com você aqui. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer gravar aqui esse episódio com vocês. Obrigado por aceitar o convite. Eu quero ler um pouquinho aqui a biografia dela. A Priscila, além dela capacitar muitas pessoas aí no mercado para leilão de imóveis, ela também é advogada e também arrematante profissional de imóveis. Então, ela também é investidora do mercado imobiliário. Criadora do curso Vivendo de Leilão, que já capacitou mais 6.000 pessoas para realizarem arrematações de imóveis. Hoje, o cargo atual dela é advogada. É isso mesmo, Pri? É isso mesmo, eu sou especialista em leilão, hoje em dia atuo nas minhas próprias arrematações e com foco também em ensinar as pessoas através do curso Vivendo de Leilão. Então lá no curso eu pego do início até todos os passos que a pessoa precisa fazer para arrematar imóveis com segurança nos leilões judiciais e extrajudiciais, e o curso caminha aí muito bem, felizmente com o sucesso dos alunos. Legal. Pri, e hoje o curso, a maioria das pessoas que estão fazendo o curso com você na capacitação são empresários, investidores, corretores. Você tem nichado isso, assim? Você tem alguns dados a respeito disso? Eu tenho aluno de tudo que é tipo de especialização, né? De todas as áreas, muitos alunos médicos, dentistas, tem muito aluno advogado também, mas não é um curso focado em um profissional específico. O curso ele tem como objetivo capacitar qualquer um que queira aprender a arrematar imóveis com segurança, né? Então, como os leilões eles não precisam de uma qualificação básica para que a pessoa arremate, o critério para a pessoa arrematar é muito simples: ser maior de idade e estar na livre administração de seus bens. Então, acima de 18 anos e tá com tudo em dia, já pode arrematar. Por isso que o curso é voltado para quem realmente tem interesse em arrematar imóvel, seja para arrematação própria ou para trabalhar com assessoria para terceiros. E aí, dentro dessa área de assessoria, um profissional que é bem importante de se qualificar nessa área é justamente o corretor de imóvel, Eu imagino. que ele consegue oferecer mais um serviço para o cliente dele. Tem uma abrangência maior, né? Porque o corretor já sabe preço de metro quadrado, já sabe o que é um imóvel bem posicionado, né? Vendável, né? E o corretor ele tem uma grande vantagem comparado com outras pessoas que querem começar na assessoria nos leilões de imóveis, que o corretor ele está em contato diário com pessoas interessadas em imóveis. Então, acho que a principal barreira de entrada para toda e qualquer profissão é exatamente conseguir clientes. E o corretor ele já tem ali os clientes. É só ele oferecer mais uma frente ali para aquele cliente de atuação. Hoje eu vou explanar muito bem aqui a Priscila, porque é um desafio você ensinar a arrematar imóveis para quem não tem tanta noção de imóveis de venda, que é comercial. Então, como é que é esse passo a passo? Como que você ensina isso? Como que tem aulas a respeito de preço de metro quadrado? O que é um imóvel barato? Você explica tudo isso? Sim, eu ensino tudo isso, eu ensino toda a parte de leilão em si, né? Tanto a parte jurídica, que o leilão ele tem essa análise jurídica da gente entender o que é o edital do leilão, a matrícula do imóvel, analisar eventuais processos judiciais que possam existir. Tanto a parte financeira, porque se a gente quer arrematar com a finalidade de investimento, tem que ser um bom negócio, né? E dentro dessa parte financeira, da viabilidade financeira, entra essa análise do próprio mercado, do que é interessante você arrematar, do que tem mais liquidez ali, você Sim. analisar se de fato aquele imóvel está com desconto significativo ou não, porque a gente tem que calcular todos os custos que a gente vai ter da arrematação até a venda. Então, tudo isso eu abordo de forma completa no curso. Para quem nunca teve contato com imóvel nenhum, né? Tem gente que nunca viu uma matrícula de um imóvel, então vou lá, ensino tudo que você precisa analisar na matrícula do imóvel, passando por todos os passos ali do leilão, da busca das oportunidades, análise prévia, o que você vai fazer depois com a documentação para desocupar o imóvel, como é que você vai regularizar tudo até chegar no momento de venda, e aí encerro com o último ponto da venda, que é o recolhimento do imposto de renda sobre o ganho de capital. Que é isso? É o Então vai beabá inteirinho. mesmo, né? Você ir passo a passo, né? Pega na mão. Completo. Ô, Priscila, a gente sabe que o mercado de leilão, ele tem umas nuances e também tem um aspecto assim, que eu falo de gargalho. Então, a gente sabe que, principalmente quem vai arrematar um imóvel de leilão,
é bom ele estar sabendo de tudo para você quer ter uma liquidez rápida ou vender o imóvel rápido, porque às vezes a entrega do imóvel pode demorar um pouco, né? Eu já vi cliente meu mesmo que comprou imóvel de leilão, foi pegar em 6 meses, outro pegou em um ano, outro pegou bem rápido, já tava o inquilino lá, o inquilino, não, sai tranquilo, né? A gente sabe que tem coisas, tem um ônus e tem os bônus também, né? Sobre os ônus, você já pegou muita coisa ruim nessa questão do mercado de leilão ou não? Ou você faz coisa bem equilibrada mesmo? Na verdade, sempre que a gente fala de leilão, a gente precisa entender que não é só olhar o desconto. Obviamente, a gente entra no leilão pelo desconto oferecido, mas não é só o desconto que a gente precisa analisar. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa analisar, inclusive para entender se o nosso pós-leilão vai seguir de uma forma rápida ou não. Né? Então, a gente consegue, antes do leilão, analisar se a gente vai tomar posse daquele imóvel de uma forma mais rápida, de uma forma mais devagar, por exemplo. E o que a gente precisa ter em mente é, se a gente compra com a finalidade de investimento, a gente precisa pensar que você não vai arrematar o imóvel hoje, você vai vender amanhã. Você precisa pensar num cenário ali real, inclusive para que você estime os gastos que você vai ter com aquele imóvel. Então, se você ficar com o imóvel lá durante meses, você vai ter condomínio e IPTU para pagar ali daquele imóvel, além dos outros custos ali envolvidos na própria compra do imóvel, no próprio leilão. Então, o que eu recomendo é, fazendo a análise prévia correta, né, você pode considerar ali um prazo de segurança da arrematação até a venda de 12 meses. Esse é um prazo Isso. real dos meus imóveis, né? Então, se eu vender em menos tempo, o que acontece? Eu lucro mais do que eu estava esperando. E se eu ficar dentro desse prazo aí de 12 meses, que é de fato um prazo seguro quando se faz a análise correta, se eu for pegar todos os meus imóveis, eu passei desse prazo em um único imóvel, que foi ali no meio da pandemia, era um negócio completamente atípico. Nos outros imóveis, eu sempre consigo concluir a venda dentro desse cenário de 12 meses, sempre estimando em 12 meses. Tem várias vendas que eu concluo em 3, 4, 5 meses, meu lucro vai ser maior do que aquele que eu estava estimando inicialmente, mas a gente precisa ter essa conta segura, para que a gente entenda de forma segura ali que a gente tem passos que a gente precisa seguir, né? Então, uma média de uma desocupação, por exemplo, por via judicial, ela vai girar ali entre 3 e 6 meses. Se você calcula um prazo de 12 meses, se você desocupar esse imóvel em 6, você tem 6 meses ali para dar um tapa no imóvel, deixar bonitinho para venda e trabalhar a venda do imóvel até encontrar o comprador. Então, sempre pensando de uma maneira ali razoável, É, né? isso é até saudável, né? Até para quem vai investir, quem tá comprando imóvel para moradia também, para a pessoa ficar Controlar a consciente, ansiedade. tranquila, controlar a ansiedade. Pri, me fala um pouquinho, para quem é investidor, que quer diversificar a carteira, que realmente a gente sabe que o imóvel de leilão é bem relevante, né? É uma coisa bem rentável mesmo. O que que você aconselha um imóvel rentável hoje? Você trabalha com todo tipo de leilão, com caixa. Qual que é hoje a plataforma que você acha que é mais assertiva para investimento, assim? Quando a gente fala de leilão, a gente precisa entender como é que é a dinâmica dos leilões, né? Os leilões, eles são realizados pelos leiloeiros. Sim, E a gente tem, de fato, milhares de leiloeiros oficiais espalhados pelo país. Qual é o mais seguro dentre esses leiloeiros oficiais? Qualquer um deles. Do maior ao menor leiloeiro, né? Então, a gente tem exemplos de leiloeiros que são gigantes, como é o caso do Portal Zuki, da Mega Leilões, que realizam vários leilões todos os dias. E a gente tem leiloeiro que é muito pequeno. Às vezes, o cara que está começando agora no mercado, que ele vai realizar um leilão a cada 2, 3 meses. Isso não significa que ele é um leiloeiro menos seguro, né? Ele só está recebendo ainda uma demanda ali menor de leilões que ele pode realizar. Então, o que a gente precisa entender é que, para ser bem sucedido nos leilões, é fundamental que a pessoa garimpe corretamente as oportunidades. E como que a pessoa vai realizar esse trabalho? Exatamente passando pelo site de leiloeiro por leiloeiro, buscando ali as oportunidades. E aí, qualquer leiloeiro oficial pode ser uma grande oportunidade. Então, tem muita gente que no começo pensa na Caixa Econômica Federal. E tem um motivo meio óbvio para as pessoas pensarem na Caixa, que é o fato da Caixa ser o banco que mais empresta dinheiro para as pessoas adquirirem imóveis. Então, como ela mais empresta, ela também tem um grande número de imóveis retomados. Só que o que muda do leilão da Caixa para qualquer outro banco que tenha emprestado dinheiro com uma garantia lá de alienação fiduciária? Nada. É o mesmo leilão, os mesmos requisitos, a mesma análise. Então, não faz sentido você tentar nichar em um único banco, né? entendi. Adquira o conhecimento e aproveite aí o que tiver de melhor no mercado. E o imóvel que vai para segundo arremate, assim, que tem o segundo? Esses imóveis, o que que acontece com eles? São imóveis ruins? Porque existe também um clichê nesse negócio aí, não tem?
Quando a gente fala de leilão extrajudicial, que popularmente as pessoas chamam de leilão de banco, a própria lei diz que vai realizar um primeiro leilão, que é pelo preço de avaliação que o próprio contrato lá de financiamento estipulou para aquele imóvel, ou valor venal, que é aquele calculado pela prefeitura, que for maior entre os dois. Esse preço é muito perto da média de mercado do imóvel, e quem olha para leilão quer desconto, né? Então, é raríssimo que as pessoas arrematem um primeiro leilão extrajudicial. No segundo leilão extrajudicial, o lance mínimo é a dívida mais os encargos. Então, quanto mais aquele devedor pagou da dívida, maior vai ser o desconto oferecido no leilão. E é aí que surgem as oportunidades. Então, é bem raro que alguém arremate no primeiro leilão, ninguém arrematando, ele passa automaticamente para o segundo leilão. E o leilão em si, ele não tem relação nenhuma com o imóvel. A gente tem, tem imóveis bons e imóveis ruins no leilão. Imóveis novos e imóveis velhos no leilão. Porque é pela dívida e não pela característica do imóvel em si. Então tem vários imóveis aí milionários, fantásticos, sendo levados a Eu leilão. já vi alguns. A mansão do Cafu estava em Sim. leilão há pouco tempo, de É. 27 milhões em Alphaville. Olha só. Ô, Pri, eu tô tentando lembrar o termo aqui, eu até tenho um Google aqui agora, que tem uns imóveis que é tipo abdicados da Caixa. Adjudicado. É isso mesmo. Esses imóveis são bons. O que são esses imóveis adjudicados, né? A gente falou agora do leilão extrajudicial, que tem o primeiro e o segundo leilão, e tem imóveis que ninguém arremata ainda no segundo leilão. Por alguns motivos, porque as dívidas mais os encargos lá era muito alta, então tinha pouco desconto no leilão, ou porque ninguém olhou aquela oportunidade e o imóvel passou batido. Quando o banco realiza esses dois leilões e ninguém arremata, o banco fica definitivamente como proprietário do imóvel e aquele devedor não vai dever mais nada para o banco, está livre daquela dívida. Quando a gente pensa em banco, o banco ele não quer ficar com um monte de imóvel na sua carteira, porque como é que o banco ganha dinheiro? Emprestando dinheiro para as pessoas e cobrando juros. Então, quanto mais imóvel o banco tem, mais patrimônio travado esse banco tem. Então, para o banco é ruim, que ele não consegue emprestar esse dinheiro para as pessoas cobrando juros. E aí surgem as oportunidades pós-leilões obrigatórios. A Caixa Econômica, ela trabalha de 4 formas nesses casos, né? É a licitação aberta, a licitação fechada, a venda online e a venda direta, que esses últimos dois, a venda online e a venda direta, são direto no site da Caixa, não tem mais leiloeiro envolvido. Daí tem alguns benefícios nessas oportunidades pós-leilões da Caixa, como você comprar um imóvel com uma entrada de somente 5%. Então a Caixa ela pode escolher se ela vai aceitar financiamento ou não. Em vários imóveis ela aceita financiamento com a possibilidade de uma entrada de somente 5%, coisa que a gente não encontra no mercado imobiliário tradicional. 5%. Isso aí, ó, o corretor de imóveis. Você imaginou você vender o imóvel com 5% de entrada? As pessoas não sabem disso, Felicila. É a mesma coisa vender Minha Casa Minha Vida. É uma venda conceitual. É uma vida que você tem que ter um conceito ali. Você tem que explicar, ensinar. E aí eu percebo assim, leilão também é uma coisa muito vantajosa, muito boa, né? Inclusive, a Caixa ela permite que corretores de imóveis, né, cadastrem lá com o banco para que terceiros que querem comprar esses imóveis consigam utilizar o serviço desses corretores. Sim. E a Caixa paga a comissão desse corretor, né? Então, a pessoa ela poderia fazer isso sozinha, mas ela tem ali um benefício que a Caixa está oferecendo e para ela não vai mudar nada, porque ela não consegue barganhar com a Caixa o preço por não utilizar o corretor. Então, utilize o corretor, né? E para quem é corretor, cadastre lá com a Caixa. Crie mais esse leque aí para você vender de serviço, né? Porque você vai ganhar uma comissão em cima de um serviço que você vai prestar, que vai ser novo ali, né? Porque é uma nova área ali que a pessoa está atuando. Eu vou fazer algumas perguntas básicas, até para poder tentar explanar aqui para os corretores que nunca viu esse universo de mercado de leilão, para eles poderem saber. Hoje o leilão ele funciona de que forma, assim, Priscila? A pessoa precisa ter quanto que ela precisa ter dado de lance no imóvel, né? Eu sei, mas eu quero que você fale pro pessoal. Quanto que ela tem que dar de lance no imóvel que vai para leilão, assim, no mínimo? Se a gente for pensar em financiamento em caso da Caixa, existem vários casos lá que você vai ter 5% de entrada. Então, o que a pessoa vai pagar? 5% de entrada, se for uma modalidade que está vinculada a um leiloeiro, 5% do leiloeiro, então vai tirar ali 10% do bolso, e aí depois vai ter os custos de documentação que são tradicionais, né? ITBI, custos com registro e tudo mais. Se for uma venda direto no site da Caixa, não tem nem a comissão do leiloeiro, então vai pagar 5% de entrada. Então, tem muita gente que olha para leilão e tem medo, achando que leilão é somente para pagamento à vista, e não é. Né? Existem muitos casos de leilão que aceitam financiamento. Inclusive, o financiamento ele é ótimo
para o investidor, porque o investidor consegue arrematar o imóvel tirando pouco dinheiro do bolso e logo depois colocando esse imóvel à venda, né? Então ele vai arrematar o imóvel com um belo desconto, vai tirar pouco dinheiro do bolso e depois vai vender pela média de mercado, né? Recuperando o capital que ele investiu e realizando o lucro dessa operação. Priscila, mas quando não é caixa é diferente o negócio, né? Quando não é caixa, aí a gente precisa separar em leilão de banco e leilão judicial, É, né? porque aí já vai porcentagem, né? É, Que compensa, né? No caso, né? o Santander, por exemplo, ele costuma aceitar, em muitos casos de terceiro leilão, financiamento. Aí vai seguir a regra tradicional do mercado de 20% de entrada no mínimo. Também é uma baita oportunidade, porque você também vai aproveitar um belo desconto, tirar pouco dinheiro do bolso e logo depois colocar esse imóvel à venda. E aí os outros bancos, eles também podem ou não aceitar financiamento. O que a gente tem de mais comum de financiamento hoje em dia em leilão é Caixa, Santander e Banco Inter, né? Isso a gente sempre vai conferir pelo edital do leilão. E o leilão judicial, ele não aceita financiamento, o que ele aceita é parcelamento. Tem uma regrinha diferente, você tem que dar no mínimo 25% de entrada e você pode parcelar o restante em até 30 vezes, né? Bem menos, então você vai tirar mais dinheiro do bolso comparado com o financiamento, mas esse parcelamento no leilão judicial ele tem alguns benefícios, que ele não tem juros e ele não tem análise de crédito, né? Então, a pessoa que não tem uma margem de crédito para passar num financiamento bancário, por exemplo, ela consegue parcelar e consegue esse parcelamento sem juros. Isso é muito jóia, né? É. Muito legal. Priscila, e eu também percebo assim, que às vezes a pessoa vê lá o site de um leiloeiro lá, tá divulgando, e o cara compra, fala, vou comprar, tá barato. Mas comprar sem uma consultoria, sem alguma pessoa que realmente domina, é prejudicial, não é? Você tem duas formas de atuar. Ou você vai contratar uma assessoria especializada em leilão para atuar com segurança, né? Ou contrata uma assessoria, ou você adquire conhecimento. Você pode perfeitamente adquirir conhecimento, não precisa ser advogado, tanto é que eu falei que para os corretores é bem interessante adquirir esse conhecimento. Mas ler o edital ali, ler tudo ali que tem a respeito do imóvel, você acha que não precisa de um advogado para ler? Se adquirir o conhecimento, não. Eu falo com conhecimento de causa pelos meus alunos, né? Eu ensino de fato a ler tudo que precisa observar ali com cuidado, todos os termos que podem existir, só que precisa ter esse conhecimento. Vai ter, obviamente, uma dificuldade maior no começo, como tudo que a gente faz na vida, Sim. né? Se uma pessoa investe em fundos imobiliários, pega lá um relatório de fundo imobiliário, nunca pegou um na vida, vai travar em vários termos. É isso aí. A mesma coisa no edital, na matrícula, nos primeiros contatos. Aí é querer, né? Conhecimento ali e estudo constante, as coisas vão ficando cada vez mais Porque fáceis. tem imóvel que tem. Você já viu aquela questão do contrato, que tem algumas frases que são surpresas, que não tá em negrito, que tá escondida, que lá na frente o negócio gera uma consequência? Tem ônus que são ruins para os É, leilões existirem. e já aconteceu isso. Eu já vi que caso, não sei se é real isso, mas do cara no fritar dos ovos lá ser pior do que um imóvel normal ele comprar. Não, tem muito caso de leilão que, apesar de ter um baita desconto, tipo 50% de desconto em relação à média de mercado, é um péssimo leilão para você participar. Por isso que eu falo, a gente entra pelo desconto, mas não é só o desconto que a gente analisa. Tem muitos e muitos imóveis com 50% ou mais de desconto que eu jamais entraria naquele leilão, porque tem algum ônus ali. Só que o leilão, ele tem uma vantagem. Ele não tem pegadinha. Os termos estão ali, seja no edital, seja na matrícula do imóvel. O que a pessoa precisa analisar é a consequência de cada um daqueles termos, né? Então, se existe lá um ônus na matrícula do imóvel, você precisa parar para olhar o que esse ônus significa. Qual será a consequência desse ônus para o meu pós-leilão? É algo que inviabiliza a minha participação? É algo que vai inviabilizar meu pós-leilão? Não, então você pode arrematar. É algo muito prejudicial? O desconto tá maravilhoso? Não importa, cai fora, porque tem leilão todo santo dia. Então a gente entra nos que são de fato vantajosos. Priscila, eu estava intermediando uma área para uma incorporadora. Na verdade, eu estava vendendo para uma igreja. E essa área, ela tinha um passivo muito grande de trabalhista. A dona dela era uma incorporadora. E aí, eu pedi para os advogados levantarem tudo lá. E eu estava indo para leilão. E o advogado não teve coragem. Falou, Jeff, não vai. Deixa ir para leilão. E foi para leilão e ninguém arrematou também. Tá até hoje lá, essa área lá. E o que eu percebi assim, mesmo passivo do trabalhista, para leilão, não cobre tudo. Não, na verdade, o que a gente precisa analisar em relação às dívidas vinculadas àquele imóvel que está em leilão é o seguinte: quais são as dívidas que podem sobrar para o arrematante?
são as chamadas dívidas próprio terreno, que são as dívidas próprias do imóvel. Aquela dívida que existe porque o imóvel existe. Então, alguém tem que pagar condomínio de um imóvel porque tem um imóvel localizado dentro de um condomínio. Alguém tem que pagar IPTU de um imóvel porque o imóvel está naquele determinado município, né? E as dívidas pessoais do devedor, ainda que existam ônus na matrícula por essas dívidas, elas não sobram para o arrematante. Então, se o devedor ele tem muitas dívidas trabalhistas, pensão alimentícia, indenizações diversas, na hora que arrematar, nada disso vai sobrar para o arrematante. As únicas que poderiam sobrar são as dívidas próprio terreno, que elas acompanham o imóvel, como Sim, exemplo clássico de condomínio e IPTU. condomínio. Então, a dívida trabalhista ela não vai sobrar para o arrematante. E nesse caso, esse imóvel tem ela tinha também um triplex, que condomínio, acho que tinha uns 6 anos que não pagava condomínio. Aí as dívidas próprio terreno, que são as que podem sobrar para o arrematante, que a gente precisa observar, né? Quando a gente fala de um leilão judicial, que é a justiça levando esse imóvel a leilão, o edital ele pode passar a isenção dessas dívidas próprio terreno para o arrematante, e aí se o edital passa a isenção, ok, né? Você não vai receber nenhuma dessas dívidas, ainda que elas não sejam integralmente quitadas pelo valor da arrematação, e tem edital que ele não passa a isenção das dívidas próprio terreno para o arrematante. Quando o edital ele não passa, o que a gente precisa fazer? Analisar o chamado concurso de credores. O que é o concurso de credores? O valor da arrematação em um leilão judicial, ele sempre vai tentar pagar o máximo de credores daquele devedor. Até porque seria injusto, né? Um processo leva o imóvel a leilão, ele tem mais 300 respondendo. Paga esse processo e libera a diferença na mão do devedor. O que o devedor vai fazer com esse dinheiro? Vai sumir com esse Sim. dinheiro. Então, por isso que o concurso de credores ele vem ali para tentar pagar o máximo de credores daquele mesmo devedor. E aí, dentro dessa análise de quem vai receber primeiro, em segundo lugar, terceiro lugar e assim por diante, existem credores que entram na frente de outros. Os trabalhistas, por exemplo, eles entram na frente. Então, se a gente está falando lá de um imóvel que tem dívida de condomínio, por exemplo, o edital ele não passou a isenção dos débitos de condomínio para o arrematante. O arrematante precisa olhar concurso de credores. Dívida trabalhista pode sobrar para o arrematante? Não, porque não é uma dívida próprio terreno, mas ela pode acabar comendo todo o valor da arrematação e deixar sem saldo para pagar o valor da Entendi. dívida de condomínio. Aí a dívida de condomínio vai sobrar para o arrematante. Olha isso. Se eventualmente não Essa é a pagar, surpresa, né? se eventualmente não pagar todos os trabalhistas, trabalhista não sobra para o arrematante. Mas a existência de um trabalhista pode acabar empurrando IPTU e condomínio para o arrematante. Então essa análise é uma análise que conhecimento, né? Você vai olhar o edital com o conhecimento necessário e você sabe, se passou a isenção, não precisa analisar concurso de credores. Não passou a isenção, precisa analisar concurso de credores. Isso faz todo sentido, né, Priscila? Essa análise criteriosa, né? Sim, porque se não um imóvel que ele vai sobrar alguma dívida do imóvel ali, as dívidas próprio terreno para o arrematante, não necessariamente esse leilão de cara é um leilão ruim. Pode ser que o desconto seja tão bom que na hora que você planilha lá todos os custos, mesmo você assumindo eventual dívida de condomínio e IPTU, o negócio continua excelente. Entendi. O que você precisa pensar sempre no leilão é, até quanto eu posso pagar aqui? Para que fique com uma margem legal, né? Então, ainda que você coloque na sua conta alguma dívida de IPTU, alguma dívida de condomínio, pode ser que seja muito interessante desde que você vá com o seu lance a um patamar X. E assim você consegue lucrar bastante. Só que tem que fazer essa conta antes do leilão, né? Não é para ter surpresa. Olha só. Quem domina, domina, né? Quem faz ao vivo, né? Quem domina faz ao vivo, né, Priscila? Priscila, me fala qual foi o marco maior nesse mercado de leilão, de que você investiu, que você viu que foi assim, falou, não, eu quero entrar nisso aí. Porque você abriu mão da sua carreira de advogada, né? Eu acho que eu sempre falo que deu uma baita sorte na vida. E eu considero que foi, tipo, tá no lugar certo e na hora certa, porque eu tive contato com leilão muito no começo da minha faculdade. Eu estava no terceiro período da minha faculdade lá no Rio de Janeiro. Então, eu entrei no escritório para estagiar, que tinha um advogado que dominava essa área. E a minha mãe, corretora de imóveis no Rio, eu sabia quanto era a média dos imóveis, por quanto estavam sendo comercializados. Naquela época, o Rio de Janeiro vivia um boom imobiliário. Os imóveis estavam super inflacionados por obras de Olimpíada e Copa do Mundo, né? Então eu via quanto que a minha mãe vendia os imóveis e via no leilão. E aquilo ali foi a mina de ouro. Eu falei, Que nossa, isso aqui legal. é surreal, né? Quanto a pessoa consegue comprar um imóvel tão mais barato em leilão. Então eu dei essa sorte na vida. E por que eu falo que é sorte? Porque tem muita gente que acha que leilão é coisa de advogado.
né? E advogado não sabe de leilão. A gente não aprende leilão na faculdade, a gente aprende que existe o leilão. Agora, o que tem que analisar, como funciona o pós-leilão, como é que você vai seguir com os trâmites, faculdade nenhuma ensina isso. Pós nenhuma de direito imobiliário ensina isso, né? Então, eu aprendi de fato na prática. Tanto é que hoje o meu curso é um curso voltado para qualquer um que queira aprender a arrematar com segurança. E em todas as turmas eu tenho uma enxurrada de aluno de advogado, porque advogado não sabe se não for atuar nessa área, Que isso. né? Então eu dei uma sorte na vida de fato. Aproveitei a sorte que eu dei. Mas vamos lá. Qual que foi o imóvel que você arrematou? Que você falou só, esse aqui eu lavei Lavei, como é que é o termo lá que o pessoal fala? Lavei a égua. Já viu esse termo lá do Goiás? Eu sou goiano, né? Eu Qual que tô, foi que você marcou mesmo, assim? Todos os imóveis que eu arrematei sempre deram lucro, né? Agora, o primeiro que foi marcante para mim foi meu primeiro arrematação própria. Porque quando eu comecei a arrematar, eu não tinha dinheiro e eu não tinha margem de crédito para financiamento. Então, eu não comecei arrematando imóveis para mim. Eu comecei vendendo meu conhecimento, através de assessoria. E aí, fui juntando capital até conseguir comprar o meu primeiro imóvel. Aí, meu primeiro imóvel que eu comprei, que era no meu, né, no meu nome, para investimento, foi um imóvel na Zona Leste aqui de São Paulo, no bairro da Penha. E aí, quando eu vendi esse imóvel, eu fiquei com uma sensação de agora eu caminho Nisso, é sozinha, isso. direto nisso aí, e aí segui com várias e várias outras arrematações. Que legal, hein, Priscila? Priscila, e esse método que você criou, que qualquer pessoa pode entrar, quanto tempo que demora para a pessoa começar a arrematar o primeiro imóvel? E você já viu alguns cases lá de estudo social, de pessoas que estão fazendo isso, que mudaram a vida? Tem muito isso, porque 6.000 alunos tem muita Não, que prova eu social, não tem? tenho, eu recebo muito depoimento, eu tenho muitos alunos que já arremataram vários imóveis, pessoas que migraram de profissão, né, começaram a trabalhar com assessoria em arrematação, e outros que não querem essa parte de assessoria, mas agora vive ali do rendimento dos imóveis, né, então começou a arrematar numa coisa secundária, né, em paralelo à profissão que já exercia, e aí foi acumulando patrimônio até que largou a profissão e agora fica arrematando imóveis, que tem uma vida mais tranquila ali só de arrematar e vender os imóveis, né. Então tem muito depoimento, todo depoimento que eu recebo, eu sempre compartilho lá no Instagram, eu sempre coloco a legenda de sempre as melhores mensagens, e de fato né, para um professor nada mais gratificante do que ver Que o o sucesso dos resultado. alunos. Se É o isso curso mesmo. não tivesse sucesso dos alunos, a gente não estaria caminhando para a 17ª turma do curso. Nossa, Eu já teria parado muito antes, porque hoje em dia na internet, alguém que quer se passar por alguma coisa até consegue, mas não vai durar muito, porque não os dura. perfis eles são abertos, né? Então tem comentário lá livre de qualquer pessoa. Então o que garante o sucesso e a caminhada do curso é exatamente o resultado dos alunos. E essa constância também, né? É, Essa recorrência que você tem já tem bastante tempo, né? é. Ô, Priscila, qual que é o maior desafio hoje para leilão de imóveis? Acho que o maior desafio de quem já tem o conhecimento que quer, e coloca na prática é exatamente garimpar as oportunidades, né? A gente tem que entender que existem milhares de leilões sendo realizados todos os anos. Muito leilão muito bom, muito leilão ruim. Então a gente precisa ali garimpar, né? Botar numa peneira, peneirar e o que que merece a nossa atenção aqui? O que que merece que eu me aprofunde no estudo aqui? Porque tem muito leilão que de cara a gente já sabe que é ruim. Então não merece perder segundos do seu tempo com aquele leilão ali. Então, numa infinidade de imóveis sendo levados a leilão, a gente precisa dedicar o nosso tempo naquilo que de fato pode gerar o resultado que a gente quer. A maioria das pessoas que participam desse mercado participam com a finalidade de investimento, né? Então a pessoa quer lucro com aquele imóvel. Quem quer comprar para moradia consegue aproveitar um desconto menor do que quem quer comprar para investimento. Porque quem quer comprar para moradia pega ali um leilão com 25% de desconto em relação à média de mercado, para ele tá muito bom. Ele usa essa diferença aí, deixa o imóvel com a cara que ele quiser e ainda vai economizar dinheiro. Para quem quer comprar para investimento, precisa de um lucro maior, precisa de um imóvel, uma documentação mais redondinha ali, para que as coisas sigam da forma mais rápida. Então, acho que a maior dificuldade do mercado, para quem já tem o conhecimento para atuar, é garimpar as oportunidades ali para ser efetivo nas arrematações. Eu não tô, eu vi no começo do ano, acho que foi ano passado, ou bem no finalzinho do ano, ou bem no começo, não lembro agora, que a Caixa, não sei quantos bilhões de imóveis queriam para leilões. Você viu alguma coisa assim? O número exato eu não tenho, mas a Caixa, durante a pandemia, ela segurou muitos imóveis, muitas retomadas, até por ser um banco vinculado ao governo, ter O muita. seguro também de financiamento, aquela coisa Ter toda, né? mais uma questão mais popular, né? Geralmente imóveis mais Econômico, baratos, né? Minha Caixa Minha Vida e tudo mais. Eles deram uma segurada muito grande nas retomadas de imóveis durante a pandemia, né? Colocaram lá a possibilidade da pessoa suspender financiamento e tudo mais. E aí ficou ali reprisado, né?
Aí foi finalizando a pandemia, liberando as coisas, a Caixa foi retomando esses imóveis. Então, a gente já viu esse ano um grande volume de imóveis da Caixa, e a expectativa para os próximos anos também é essa, né? Até porque além dessa questão da pandemia, que acabou suspendendo alguns financiamentos que as pessoas optaram por isso, a gente teve um boom de financiamento, né? Nunca se E, financiou e- tanto, e eu porque a ia te Selic estava falar muito isso, barata. bateu o recorde a taxa Selic, né? A taxa Selic também está diminuindo, eu acho que vai ter uma demanda reprimida aí, que vai dar uma explosão. O governo da esquerda é muito bom também para a questão de Incentiva muito, né, a crédito, né? moradia. Crédito imobiliário. Mas o que eu percebo, assim, o segmento econômico, sempre foi muito aquecido. E a gente vê pessoas comprando imóvel com R$ 100 de entrada. E o financiamento, principalmente que roda uma análise CKQ, que a gente chama, né? Que é uma correspondente bancária ali que roda essa análise, que é um financiamento, tem muito extrato nisso. Então eu sei que a pessoa não chega a receber o imóvel, porque não tem um habite ainda, aquela coisa toda. Mas também tem muito extrato, pessoas perdem o emprego, aquela coisa toda. Então eu sei que leilão é uma coisa que Nunca para. nunca para, né? Nunca acaba, né, O que Priscila? eu costumo falar é, a realidade do nosso país é que as pessoas vão comprar um imóvel de forma financiada, né? Quem tem dinheiro para comprar um imóvel à vista é a minoria da população. E ainda assim, a pessoa que tem dinheiro, tem muita gente que vai optar pelo financiamento. Porque agora, por exemplo, né, a Selic estava mais alta, a pessoa financiava pagando menos de financiamento do que deixando o dinheiro dela investido. Então nem valia a pena descapitalizar. Não. Ela queria comprar um imóvel, ela tinha o dinheiro à vista, fazia o financiamento, deixava o dinheiro aplicado. Com o dinheiro da aplicação, pagava integralmente o financiamento e ainda sobrava, né? Então, e o que eu costumo falar também da realidade do brasileiro é: a pessoa vai lá, faz um financiamento em 30, 35 anos. Só que ela não está olhando para esses anos todos. Ela está olhando para hoje. Hoje a parcela cabe no bolso dela? Cabe. Ela vai lá, faz o financiamento. Amanhã o que acontece com ela? Ninguém sabe. Pode ser demitida, pode ser trocar de emprego, diminuir salário, muita coisa pode acontecer na vida da pessoa, né? Então, o leilão ele é um mecanismo de justiça. A pessoa fez uma dívida, ela precisa receber. Precisa pagar, perdão, né? E o banco precisa receber. E aí tem muita gente que olha para o leilão do banco e acha que é injusto, porque o banco não precisa desse dinheiro, né? O banco já cobra muitos juros. Só que se o banco ele não tivesse esse mecanismo de cobrança, qual seria a consequência disso para a população? Ou não existiria financiamento imobiliário como a gente tem hoje em dia, ou a taxa de juros do financiamento seria muito maior do que a gente tem hoje em dia. Isso acabaria inviabilizando o sonho da maioria da população Com de certeza. realizar o sonho da casa própria ali. Então, o leilão ele é um mecanismo de justiça, ele é um mecanismo que precisa existir, né? E aí você pode lucrar com esse mercado. Sim. Priscila, eu queria te perguntar aqui algumas coisas. Eu acho que dicas práticas, esse podcast aqui está sendo explorado muita coisa, mas dicas práticas. Hoje, a pessoa que quer investir em imóveis leilão, ela não tem nada de experiência. O que que você recomendaria a ela? O que que ela poderia fazer? Assistir alguns vídeos seu lá no seu Instagram, YouTube, passa alguns sites também que ela poderia dar uma olhada. Ó, eu recebo bastante depoimento no Instagram de gente que arremata só com conhecimento do Instagram, Sério. né? Então, quem se dedica mesmo, que olhar lá de postagem, de live, de coisa, vai ver que tem muito conhecimento Se lá acompanhar, você já tem o lifestyle de leilão. de forma gratuita, exatamente. E aí joga, né, no YouTube tem um monte de podcast. Podcast, por mais que o assunto seja o mesmo leilão, nunca é igual, né? A gente Sempre é sempre fala diferente, de né? coisas diferentes, explicando coisas diferentes. A visão de ótica de cada um, né? Do mundo, né? De cada um, né? Exato. Então, para quem quer entrar nesse mercado com o máximo de rentabilidade, que é realizando arrematações sem precisar da assessoria especializada, né, vai estudar. Comigo, com outro profissional que ensine sobre leilão, mas vai estudar. Aproveita todo o material gratuito que tem na internet. Tem muito material muito bom na internet, meu e de outras pessoas que falam sobre leilão. E se quiser um passo a passo certinho, do começo ao fim, estruturado, didático, pronto ali, tipo, mastigado, aí o curso é o melhor caminho É o para a melhor pessoa. caminho, né, Priscila? E se não quiser estudar, se não tem tempo, não tem saco, não quer e tal, contrata uma assessoria. Contrata alguém que vai realizar esse serviço, que vai diminuir, obviamente, o lucro que você vai ter no final, mas você vai lucrar bem e vai É caminhar ali de muito forma melhor. segura. Quem não, quem não quer estudar, tem que ter um consultor. Só não faz a cagada de não De seguir fazer por nenhum sozinho, desses né? dois Vai pelo caminhos, né? feeling, né? Tem que seguir um dos dois caminhos. Ou estuda ou contrata. Não faz, não pega o do meio ali achando que vai dar certo, que pode até dar em alguns, O mas uma edital tem hora surpresa. a bomba pode estourar. Estoura com força. Pri, você já pegou clientes assim, alunos que colocou sorvete na testa? Eu tenho bastante casos de aluno que entra no curso já tendo arrematado coisa anteriormente que não deu tão certo. Então, eles entram, tipo,
fizeram besteira, né? Conseguiram desenrolar aquela besteira gastando muito mais tempo do que se tivesse analisado aquilo corretamente, mas viram que o mercado é muito bom, reconhecem que fizeram besteira Sim, e querem agora fazer pelo caminho certo. da maneira Então tem certa. muito aluno realmente que já arrematou alguma coisa e entra no curso para corrigir algum erro que fez ou para aperfeiçoar aquele conhecimento que já tinha pouco, mas para deixar ele mais redondinho para realizar a arrematação de uma forma mais segura. Legal. Pri, fala para os corretores de imóveis, que os nossos telespectadores que é tudo corretor, a maioria deles, né? É, que dica que você poderia dar para eles sobre leilão de imóveis para entrar nesse mercado? É um mercado difícil, é um mercado que rentável, né? Eu gostaria que você deixasse essa opinião sua aí. Leilão é um mercado muito rentável, ainda que você não queira realizar arrematações próprias, ainda que você não tenha o capital para realizar arrematações próprias, para que você consiga vender o seu conhecimento, né? Uma média de assessoria em leilão que o mercado cobra vai de 5 a 10% do valor de cada arrematação. E aí, essa consultoria, essa assessoria, ela vai analisar a documentação prévia, seguir até o último ponto entre desocupação do imóvel e regularizar a documentação, né? Então, é muito raro que a gente encontre uma assessoria que reforme e cuide da venda. E aí, para você que é corretor, você tem o benefício de realizar essa assessoria, ganhar os honorários dessa assessoria, depois o cliente vai lá, realiza algum reparo, alguma reforma no imóvel, vai colocar a venda, você ainda consegue entrar na venda também, né? Então você vai ganhar 2 honorários ali, o da assessoria e o da venda. Então você consegue num único imóvel lucrar muita coisa. E ainda que você pegue um cliente para leilão que ele não tenha esse objetivo de vender o imóvel, ele quer arrematar para morar, você consegue ganhar os honorários que você não ganharia participando ali daquele leilão, né? Então, abrir essa frente de negócio é muito importante, na minha opinião, para o corretor de imóveis. E como eu tinha comentado anteriormente, o corretor ele já tem o benefício de estar em contato diário com pessoas interessadas no mercado imobiliário. Então, não tem a barreira inicial que a maioria das pessoas tem. Tem muita gente que tem o conhecimento, quer começar em assessoria, mas e aí? Onde vai conseguir o primeiro cliente, né? Vai demorar até conseguir esse primeiro cliente. O corretor ele já tem ali uma carteira de clientes, contato diário com os clientes que querem comprar imóvel, ele pode oferecer mais uma possibilidade ali para esse cliente. Então, eu sempre falo que corretor ele tem um baita benefício para entrar nesse mercado e quem tem o conhecimento em leilão consegue nadar de braçada, porque eu costumo brincar que se você reunir 10 pessoas numa rodinha e falar sobre leilão, ou os 10 vão falar que é furada ou 9 vão falar que é furada. Então, é um negócio pouco explorado ainda pelas pessoas, né? E quem tem o conhecimento consegue aproveitar muitas oportunidades, seja com arrematações próprias ou realizando esse serviço para terceiros. Que é isso? E não é um bicho de sete cabeças não, né? Não é, Faz. estudando direitinho, e o corretor ainda tem o benefício, que já sabe que é uma matrícula, já sabe analisar o imóvel comercialmente, só enfia ali o edital e os outros pontos que a gente precisa analisar de eventual processo e tudo mais, e corre para o braço. Priscila, eu quero te agradecer pelo seu tempo, né, pela sua forma didática de ensinar, bem professoral. Eu acho que é por muito aluno, né? Muita dor de cabeça, né? Aluno dá dor de cabeça? Aluno não dá dor de cabeça, mas a gente vai Dá aperfeiçoando, né? fruto também, né? Agora a gente está na 16ª turma, tem muita coisa que eu já regravei o curso, porque eu fui pegando as principais dúvidas e já fui enfiando em aula. Mas eu não vou deixar você passar tudo aqui, porque as pessoas também têm que te procurar e também tem que deixar um gostinho de quero mais. Eu sei que você já foi em outros podcasts e rebentou, a audiência foi muito alta, porque é um tema, igual você falou, é pouco explorado, poucas pessoas falam, poucas pessoas dão consultoria sobre mercado de leilão, né? Então, Pri, muito bom mesmo, e eu quero que você venha mais. Então, vou deixar um gostinho de quero mais aí para os ouvintes aí. Mas não deixa de seguir, não, a gente no Instagram, deixe seu like, e eu vou deixar as últimas considerações com a Priscila, para ela poder dar as últimas palavras dela aí, e pode ficar com você agora, Pri. Bom, para quem tiver mais interesse, quiser acompanhar dicas diárias que eu dou lá no meu Instagram, com vídeos e story recebendo, respondendo perguntas das pessoas, é só me seguir lá no meu Instagram, que é Priscila Perini, _. Lá é meu principal fonte de comunicação, né, com as pessoas de uma forma geral, então é por lá que eu fico interagindo com as pessoas que me procuram. Para quem tiver interesse no curso, dia 15 de janeiro eu vou abrir as inscrições para a 17ª turma do curso de Vendas de Leilão. Então o curso só está na 17ª turma porque as 16 anteriores, os alunos das turmas anteriores têm sucesso nas arrematações. Se não fosse assim, eu não estaria mais, né, oferecendo esse curso. E é um mercado, de fato, muito vantajoso, seja para você realizar suas próprias arrematações ou para você trabalhar com assessoria para terceiros. Não é vendedor de curso, ela arremata imóvel de leilão, vende imóvel
E ela é praticante. Então aprende com ela. Pode ter certeza que você vai ser bem assertivo. Deus abençoe, um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite e obrigada aí pela... Esqueci o que eu ia falar. Stay cash. Obrigado pelo convite e fico aguardando aí os próximos para gravar outros episódios do Obrigado. Staycast. Obrigado você. Disponha. Tchau, tchau.